do início. Pronto. Então, a principal aula hoje é sobre neoadjuvância no tumor com receptores hormonais positivos, né, no tumor luminal. Então, o que acontece? Quando a gente pensa a respeito da classificação molecular dos tumores, a gente classifica os tumores em 3 tipos: luminais, os tumores que têm o HER2 amplificado e os tumores triplo negativos. Essa aqui é a ordem de gravidade, né, que são tumores, na verdade, de agressividade. São tumores em crescente aqui, com relação à agressividade. Tá. A gente sabe que a maior parte dos subtipos tumorais, né, a maior parte dos cânceres de mama, eles são cânceres do tipo luminal. E aí, isso leva a gente a questionar a respeito da importância do tratamento neoadjuvante. Então, eu vou começar aqui um pouquinho antes da neoadjuvância no tumor luminal, que a princípio, a neoadjuvância ou a adjuvância, faz diferença eu fazer ou um ou outro? Então, o primeiro estudo, um estudo que ajudou a gente a clarear as ideias com relação à neoadjuvância e adjuvância foi esse estudo, o NSABP-B18, em que ele pegou pacientes que tinham câncer de mama operável e separou, randomizou para 2 grupos. Um grupo fez a cirurgia e depois a quimioterapia, o outro grupo fez a quimioterapia seguida da cirurgia. E ele queria verificar se a quimioterapia neoadjuvante ia resultar em um maior tempo livre de doença ou uma sobrevida global maior. E aí, o que eles descobriram? Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar meu... Aqui. E aí, o que eles descobriram? Que... Não consigo ativar minha canetinha. Eles descobriram que a sobrevida global e a sobrevida livre de doença entre os 2 grupos era extremamente semelhante. Então, com relação à sobrevida, com relação a tempo livre de doença, não faz diferença se você vai começar com a quimioterapia neoadjuvante ou se você vai fazer a cirurgia e depois a terapia adjuvante. Então, basicamente, sem diferença no tempo livre de doença ou sobrevida global entre pacientes recebendo quimioterapia neo ou adjuvante. Foi a resposta desse estudo. Tá, eu sei que os 2 são iguais. Eu posso fazer tanto a quimioterapia neoadjuvante quanto a adjuvante. Mas qual regime quimioterápico eu adoto? Então, o que eles queriam saber? Foi feito esse estudo, NSABP-B27. O que eles queriam saber? Se adicionar taxano ao regime com AC, ele iria melhorar a sobrevida livre de doença e a sobrevida global. E aí, eles fizeram um estudo, né, eles randomizaram os pacientes em 3 grupos. O primeiro recebeu AC e depois fez a cirurgia. O segundo, AC, depois o taxano e depois a cirurgia. O terceiro fez aquele esquema sanduíche. E aí, o que eles viram? Que a resposta patológica completa em pacientes que tinham feito o AC seguido do docetaxel era maior do que nas pacientes que tinham feito só AC. Então, desses 2 estudos, desse estudo, a gente viu que houve um aumento importante da resposta, da taxa de resposta patológica completa com a adição do taxano. Então, o que acontece? Com esses 2 estudos, a gente entendeu que basicamente, a quimioterapia neoadjuvante é equivalente à quimioterapia adjuvante e que a quimioterapia é benéfico você adicionar o taxano ao regime padrão com AC. Então, o que acontece? Então, a gente já sabe que o tratamento neoadjuvante, a gente vai usar preferencialmente algum tipo de quimioterapia e a gente pode associar algum outro tratamento. Com relação ao tumor luminal, a gente vai, inicialmente, estratificar ele em 2 tipos. No tumor, que é um HER2 amplificado e que tem os receptores hormonais positivos, e no tumor que ele é HER2 negativo. Por quê? O tumor que tem o HER2 amplificado, ele cai naquela aula que a gente já teve anteriormente de neoadjuvância no tumor HER2. O tumor que é HER2 negativo, ele é um tumor luminal puro. E é nele que a gente vai focar a aula de neoadjuvância hoje. Então, quando que você vai fazer
a neoadjuvância no tumor luminal. Quais são as indicações? Indicação clara é aquela paciente que tem uma doença localmente avançada, ou seja, no estadio clínico 3, um T3 e T4 ou N1. Até mesmo estadio 2, só que com linfonodo positivo. Tem uma zona cinzenta, porque os tumores luminais eles têm a tendência a não terem uma resposta patológica completa. Muitas vezes, essas pacientes você faz com o objetivo de fazer um downstage, transformar uma mastectomia em uma cirurgia conservadora, mas a doença não chega a ir embora totalmente. Então, quando você vai fazer a neoadjuvância, você tem que levar em consideração de que a paciente que não faz a quimioterapia neoadjuvante, né, que não faz, perdão, o tratamento neoadjuvante, ela pode se encaixar naqueles estudos de preservação axilar, né, que é o Z11 e o AMATOS. Você tem que levar em conta a relação tumor-mama, porque se você sabe que esse tumor ele tem uma taxa de resposta baixa, ele não vai embora totalmente, se essa mama é muito pequena, talvez não valha a pena você fazer uma quimioterapia neoadjuvante para uma doença que vai continuar tendo o mesmo tratamento depois, no caso, a mastectomia. E, às vezes, você deve fazer, mesmo que não tenha uma relação tumor-mama adequada, visando a ressecabilidade, um tumor que não era ressecável passar a ser. Então, eu decidi que eu vou fazer o tratamento neoadjuvante ali para a paciente com uma doença luminal. Então, eu vi que a paciente HER2, eu vou colocar naquela outra aula, a paciente que não é HER2, que é só luminal, é nessa. Agora, eu tenho que separar as pacientes em pacientes pré-menopausa e pacientes pós-menopausa. Por que eu tenho que fazer isso? Teve esse estudo, eu não sei se pronuncia assim, acho que é JICA, 2006, 03, em que ele fez o seguinte, ele pegou as pacientes que tinham esses tumores e separou em 2 grupos, né, randomizou para 2 grupos. Um grupo ia receber a quimioterapia e o outro grupo ia receber a hormonioterapia. E aí, o que eles viram? Que, mesmo em tumores luminais, a quimioterapia tem de ser mais efetiva do que a terapia hormonal. Só que em pacientes que estão na pré-menopausa, a quimioterapia parece ser mais efetiva do que a hormonioterapia. E nas pacientes que são pós-menopausa, a quimioterapia e a hormonioterapia, elas são equivalentes. Então, o que a gente entendeu daí foi que na pré-menopausa não tem benefício aparente com a endocrinoterapia, enquanto na pós-menopausa, na paciente que já está na menopausa, é equivalente você fazer a quimioterapia ou a hormonioterapia. Então, na pré-menopausa, a paciente chegou para você, é um HER2 negativo. Pré-menopausa, você vai indicar para ela a quimioterapia, com avaliação de resposta, seguida de cirurgia preferencialmente conservadora. No caso da paciente pós-menopausa, vocês têm as 2 opções, tanto a quimioterapia como a hormonioterapia. O que você tem que fazer? Avaliar a saúde do paciente. Esse paciente, ele tem condições de receber a quimioterapia? Se essa paciente tem condições de receber a quimioterapia é o tratamento preferencial. Se essa paciente ela não tem condições clínicas de receber a quimioterapia, ela pode ir como alternativa para hormonioterapia. Então, deixa eu ver. Tá. Então, foi justamente o que eu falei no slide anterior. Então, para essas pacientes na pós-menopausa, você preferencialmente vai para a quimioterapia, seguida de cirurgia, conservadora. Mas você tem a opção de fazer endocrinoterapia. Então, você pegou a paciente, viu que ela é na pós-menopausa, viu que ela não tem condições de fazer quimioterapia, qual endocrinoterapia que você vai aplicar para essas pacientes? Aqui tem 3 estudos que fizeram avaliação entre o uso do tamoxifeno e dos inibidores de aromatase. Então, os 2 principais foram esses 2, o P024, que avaliou o letrozol versus o tamoxifeno, e o PROACT, que avaliou o anastrozol versus o tamoxifeno. E o que eles viram? Que em ambos os casos, basicamente, o inibidor de aromatase nas pacientes pós-menopausa tinha vantagem sobre o uso do tamoxifeno.
Então, inibidores de aromatase são melhores do que o tamoxifeno no cenário neoadjuvante. Tá. Por quanto tempo eu vou fazer essa terapia, essa endocrinoterapia, se tiver indicação? Você vai individualizar. Por quê? Você tem que avaliar o estado clínico do paciente, se ele tem condições de manter aquele tratamento e a resposta que ele está tendo. Inicialmente, é de 4 a 6 meses. Só que a gente sabe que, às vezes, a resposta para a endocrinoterapia ela pode demorar para aparecer. Então, em pacientes que estão estáveis ou que estão em remissão, você pode estender essa terapia, essa endocrinoterapia, para cerca de 6 a 12 meses. E, então, você pode fazer isso também naquelas pacientes que não têm condição de fazer uma cirurgia conservadora. Você fez o tratamento neoadjuvante, buscando diminuir essa doença e fazer um tratamento conservador. Se a paciente ainda não atingiu esse objetivo, pode ser que você pode estender um pouquinho mais essa endocrinoterapia. Então, ficou basicamente o seguinte. Deixa eu ver aqui, gente, se eu não consigo... não consigo mesmo ativar aqui a canetinha. Então, se vocês puderem me acompanhar, ali em cima a gente vê. Ó. Então, eu vejo que a paciente é um HER2. Se ela é um HER2 positivo, eu vou mandar ela por aquele tratamento neoadjuvante que a gente já viu na aula anterior. Se ela não é uma paciente HER2, ou seja, ela é uma paciente luminal pura, você tem que avaliar o status menopausal. Paciente pré-menopausa não tem benefício em fazer endocrinoterapia. Então, você vai enviar ela diretamente para quimioterapia. Na paciente pós-menopausa, se ela tiver condições clínicas, ela vai para quimioterapia. Se ela não tiver condições clínicas, você pode, ou como opção, você pode fazer a endocrinoterapia. Terminou esse tratamento, você avalia se você vai fazer a cirurgia conservadora ou a mastectomia. Acho que é isso. Cadê? Aqui. Acho que é isso. Doutor Cris. Deixa eu ver se eu desmutei aqui já. Tá me ouvindo? Sim. Estou, agora sim. Bora lá. Vinícius, parabéns. Há muito tempo eu não vi uma aula de hormonioterapia, de neoadjuvância em câncer de mama luminal tão boa, porque você realmente entendeu o racional de tudo que você falou, assim, você me passou muita segurança, de que fez sentido para você. Você contou uma história, você mostrou o porquê que a gente faz neoadjuvância, por que a gente não faz, por que é diferente do HER2, as nuances que quando eu te passei o escopo, nem eu tinha pensado nessa diferenciação de HER2 luminal, HER2, que a gente já vai no automático. Eu acho que foi muito boa a aula, parabéns. O racional de luminal muda completamente do que a gente viu das duas últimas aulas de triplo negativo de HER2 positivo. Aqui está diretamente relacionado com a questão cirúrgica, a questão de operabilidade da lesão, porque você mostrou muito bem, a taxa de resposta patológica completa no tumor luminal é muito rara, e mesmo quando acontece, a correlação com desfecho clínico ela é fraca. Quando você pega a meta-análise lá da Patrícia Cortazar e tudo, o impacto dessas pacientes realmente se está traduzindo em sobrevida é muito pequeno, até porque você não tem uma mudança de terapia de conduta adjuvante para essa paciente, se ela tem doença residual. Se ela fizer a resposta patológica completa ou não, ela vai fazer hormonioterapia. Você não vai descalonar ou escalonar o seu tratamento por conta disso, como a gente faz na doença HER2 positiva ou não. Então, primeira coisa é isso, assim, o foco é diferente. Aqui a gente vai falar basicamente de tumores T3 e T4, a gente vai falar de doença com linfonodo clinicamente positivo. E uma máxima, teve Sangallen esse final de semana, e no final da mesa eles perguntaram uma frase para a Nadia Harbeck, que é uma grande especialista em mama da Alemanha, e ela falou a frase mais certa: se não existe indicação de quimioterapia adjuvante, não existe indicação de quimioterapia neoadjuvante. E no tumor luminal isso casa muito bem, porque existe uma grande chance de tumores T2N0 serem operadas, T1 nem se fala, mas inclusive T2N0 elas serem operadas upfront e não precisar nem ir para quimioterapia, elas poderem ir direto para endocrinoterapia, principalmente se tiver critérios de baixo risco ou se a gente puder lançar mão de assinaturas genômicas para essas pacientes, como Oncotype, MamaPrint e até o R-Responder agora para linfonodo positivo, a gente pode lançar mão para descalonar o tratamento dessas pacientes. Então, no tumor luminal, a gente começar pela cirurgia quando o tumor é operável
ou quando a sua cirurgia provavelmente não vai ser mudada pela neoadjuvância, você tem a chance de descalonar tanto o tratamento sistêmico, quanto descalonar o tratamento cirúrgico quando a gente fala de axila, que você falou muito bem. Se essa paciente tiver até 2 linfonodos sentinelas positivos e ela for clinicamente N0, ela entra para o Z11 ou ela entra para o Amaros, e aí a gente tem dado para preservar. E hoje, à luz dos conhecimentos atuais, se essa paciente fosse para neoadjuvância e vier com linfonodo axilar positivo pós-quetenel, ela tem indicação de esvaziamento axilar. E a chance de uma paciente ter um clareamento, né, ela negativar a axila com tumor luminal é de 20% só. 80% dos casos elas vão manter a axila positiva. Então, a gente sabe que essa chance ela é pequena. Então, o racional da quetenel, perfeito. E se por algum motivo optou por fazer quetenel, o protocolo é antraciclina e taxano. A questão de fazer adjuvância e neoadjuvância não muda sobre a vida, mas quando eu faço antraciclina e taxano na neoadjuvância, que foi o NSPP 27, eu cheguei em 20 e poucos % de resposta patológica completa no estudo, e isso é o melhor dado que a gente tem. Então, por isso que se for fazer neoadjuvância, a gente vai fazer a CT. Ah, mas a gente poderia fazer TC para essa paciente e tudo? Então vá para a cirurgia front, porque aí você vai ter mais dado para isso, tá bom? A não ser que aí a gente vá para a exceção, a paciente é anfite, mas tem um tumor inoperável e ela tem uma cardiotoxicidade prévia, ela tem uma cardiopatia prévia, aí a gente vai para a exceção, mas de regra geral é isso que a gente faz. Quando você fala da questão de quimioterapia comparado à hormonioterapia, também é exatamente isso. Os dados que a gente tem que são robustos para a hormonioterapia neoadjuvante, e mesmo assim robustos são estudos antigos e relativamente pequenos, é para paciente pós-menopausada. A gente não tem dado de hormonioterapia neoadjuvante para paciente pré-menopausada, e os que tem, a quimio foi melhor. Então, paciente pré-menopausada, a gente, a princípio, ela vai para quimio. Induzir supressão ovariana para fazer hormonioterapia, isso é extrapolação de dados. A gente não tem isso estudado de forma randomizada, prospectiva, como uma estratégia de conduta. Aí, de novo, isso entra em critério de exceção para uma outra paciente que você não queira discutir quimioterapia para essa paciente. Mas, de regra geral, pré-menopausada, se ela vai para neoadjuvância, essa neoadjuvância é quimioterapia, tá? A paciente pós-menopausada, geralmente a maior indicação de hormonioterapia neo é realmente uma paciente que é não fit para químio. E você deixou isso muito bem claro. Eu só senti falta de um pequeno comentário que a gente tem que levar em consideração, às vezes, que é a questão da biologia do tumor. Às vezes, a paciente ela é fit para químio, mas às vezes ela tem um tumor que ele é quimio-resistente, um carcinoma lobular clássico numa paciente T2N0, receptor hormonal altamente positivo. A chance dessa paciente fazer um downstaging com quimioterapia é muito pequeno. Então, se ela tem que ir para a neoadjuvância, talvez a hormonioterapia, mesmo ela sendo fit para químio, seja uma estratégia melhor. Então, a gente tem que pôr a biologia tumoral na conta para definir aí qual que vai ser a estratégia para essas pacientes. E aí, o que a gente tem de estudo de hormonioterapia neoadjuvante? Os clássicos foram os que você mostrou. O primeiro é o P024, que comparou letrozol versus tamoxifeno, e ele mostrou para a gente que letrozol é melhor. Então, quando a gente pega todos esses estudos de hormonioterapia neo, e aí como o público é exclusivamente pós-menopausa, inibidor de aromatase sempre foi melhor do que o tamoxifeno. Um dado muito importante quando a gente olha nesses estudos de neoadjuvância é que o endpoint dos estudos é taxa de resposta objetiva na mama, ou taxa de conversão para cirurgia conservadora, tá? Eles não discutem muito axila nesses estudos. Na maioria dessas pacientes, a gente não tem avaliação axilar. Então, é sempre um calo no sapato, assim, como é que a gente vai manejar a axila dessa paciente. A gente pode até depois discutir, mas esses estudos, eles não corroboram isso. Quando você vai olhar o endpoint, eles avaliam taxa de resposta ou por ultrassom, ou por palpação / paquímetro, e também taxa de conversão de cirurgia que era inoperável e cirurgia conservadora. E nesses, os inibidores de aromatase foram muito melhor. Além do P024, você mostrou também a questão do PROACT, que comparou o anastrozol versus tamoxifeno. O anastrozol, ele também foi melhor, muito parecido com o P024. Tem 2 outros estudos, que é o IMPACT e o Z1031, que ele tem um desenho um pouquinho diferente, que você não citou. O PROACT, ele comparou anastrozol versus tamoxifeno versus a associação. E acho que é interessante só trazer esse dado, porque ele quis ver se eu fazer os dois hormônios, será que não vai ser melhor? Não foi melhor. Inclusive, foi pior em relação à taxa de conversão de cirurgia. Então, a gente não associa inibidor de aromatase com tamoxifeno.
Esse Z1031, ele comparou os 3 inibidores de aromatase. Ele comparou o exemestano versus o letrozol versus o anastrozol, para saber se um seria melhor do que o outro. E não fez diferença nenhuma, são todos equivalentes. Então, a conclusão que a gente tem de hormonioterapia NEO é, se for fazer, faça inibidor de aromatase. E a questão do tempo você deixou muito claro. Quanto mais tempo a gente fizer, maior são as chances de resposta. Tem estudo com segmento até de quase 2 anos e a taxa de cirurgia de resposta patológica completa, que é rara, mas ela foi aumentando ao longo do tempo. A grande questão é que a gente geralmente não faz hormonioterapia NEO buscando resposta patológica completa. Se com quimio é baixo, com hormônio é um pouco pior. Então, é mais a questão de operabilidade. Mas acho que a mensagem que tem que ficar é, não dá para fazer 2 meses e operar, entendeu? Porque provavelmente você não trouxe benefício nenhum para essa paciente. Então, assim, optou por hormonioterapia neoadjuvante, tem que deixar a paciente bem tranquila e a gente também de ficar assim, olha, a gente vai operar a senhora daqui 6 meses no melhor cenário, tá? Então, vamos aguardar, mas é importante acompanhar essas pacientes de perto. É raro, mas existem pacientes hormônio refratários. Então, você começou hormônio, você não pode mandar ela voltar só daqui 3 meses, só daqui 6 meses, porque às vezes era um tumor que estava ali borderline e você perde a janela cirúrgica desse paciente. Então, paciente hormonioterapia NEO, a gente tem que acompanhar essa paciente de perto mesmo. Eu gosto de avaliá-la mensalmente. A tolerabilidade é muito tranquila, mas mais para poder ver a questão de resposta mamária mesmo, para monitorar essa paciente. E a última coisa, que só para finalizar essa questão da hormonioterapia, é a questão de o que fazer com essa paciente depois que eu faço hormonioterapia nela. Acho que talvez esse seja o grande dilema hoje na questão de hormonioterapia. Eu faço hormonioterapia nela. Se a paciente teve resposta completa, maravilhoso, não tem dúvida nenhuma de que essa paciente não vai para químio. Ela mostrou para você que biologicamente ela é altamente sensível ao hormônio. Mas aí se eu faço hormonioterapia e sobra muita doença para essa paciente, o que fazer com ela? Para tentar auxiliar isso, existe um score chamado PEP score, em que eles avaliam na peça cirúrgica, ou seja, depois de você ter feito a hormonioterapia NEO, eles avaliam alguns fatores patológicos, para poder avaliar, clínico-patológico, para poder avaliar como que foi a resposta dessa paciente. Então, eles avaliam o estadiamento T, eles avaliam o estadiamento N, eles avaliam o KI67 e eles avaliam a positividade de receptor de estrógeno, que é por ALRED. E aí tem uma tabelinha mesmo, que isso é pontuado. Se ficou tumor T1 e T2, o ponto é 0. Se for T3, T4, vai somando. E aí o que a gente viu do ponto de vista de prognóstico, porque essa é uma escala prognóstica. Os pacientes que têm um PEP score 0, ou seja, eles tiveram a melhor resposta possível, o tumor que sobrou foi muito pequeno ou não sobrou nada, a axila veio N0, o KI67 veio um KI67 baixo, porque é uma discussão muito grande do valor do KI67 no câncer de mama. Os Estados Unidos não usam, a Europa usa mais, o brasileiro ama. Sangalen agora também foi uma das mesas que deu mais discussão, foi utilizar ou não KI67 para isso, porque não tem muita reprodutibilidade. Você pega o mesmo material, um laboratório solta um KI de 15, outro solta 25, outro põe de 10 a 40, então essa é a grande crítica do KI. Mas na questão da neoadjuvância, a gente vê que um dos fatores de mensurar a resposta à hormonioterapia é a queda do KI67, porque o quimioterápico, a hormonioterapia, ele tem um efeito citostático, né? Ele não é citotóxico, então ele diminui a divisão celular, então espera-se que o KI67 caia. Tanto é que a maioria desses estudos, principalmente os mais modernos, eles rebiopsiam a paciente depois de 2 semanas, 4 semanas, aí que cada um tem o seu protocolo, mas para uma avaliação precoce mesmo, para ver como é que o KI está se comportando, como termômetro se essa paciente deve ou não seguir com a hormonioterapia NEO. É uma briga de gigante, não existe o consenso, tem gente que não faz, tem muita gente que alega que exatamente por todos esses fatores, e além de você vai submeter essa paciente mais a um procedimento invasivo nesse meio tempo, então a gente acaba usando muito pouco, mas o KI da peça cirúrgica é algo mais fácil da gente avaliar. E se esse KI67 caiu, se o receptor de hormônio ficou fortemente positivo, essa paciente, a longo tempo, essa maioria dessas pacientes não recaíram, a sobrevida livre de recorrência e de metástase é menos de 2, 3%. Então, infere-se, aí entra a extrapolação, já que eu tenho um prognóstico muito bom, para que eu vou fazer químio para essa paciente? Então, a gente acaba que aquela paciente que você faz hormonioterapia NEO e sobra quase nada de doença, ou que sobra tem fatores prognósticos muito bom, você segue só com hormônio para ela. Porque talvez, se ela tivesse usado mais 6 meses, talvez ela teria entrado em resposta completa. Essa que é o grande ponto. Agora, se você fez hormônio e a paciente não respondeu nada, e aí os extremos são muito fáceis, aí não tem dúvida nenhuma que a gente vai precisar ser mais agressivo com essa paciente, ela acaba indo para quimioterapia adjuvante.
O problema é o meio termo, quando a paciente responde, mas não responde tanto, e aí a gente fica num dilema sem fim, e a gente não tem muito dado para isso, assim, do que fazer. A gente acaba avaliando os critérios anteriores, qual era o estadiamento inicial, tudo isso. Na prática, é um dilema relativamente raro antes da pandemia, porque a maioria das pacientes iam por não ser fit a químio. Então, se ela não era fit para QT neo, ela não vai ser fit para QT adjuvante. Então, na maioria das vezes, você não entrava tanto nesse dilema. Agora a gente vai ver muito mais dado com isso, porque a gente aumentou exponencialmente a nossa prescrição de hormonioterapia neo em tumores que seriam operados upfront, que não tinha indicação nenhuma de neoadjuvância, mas que a gente operou porque não tinha bloco cirúrgico disponível, porque ela não queria internar, porque estava com medo de Covid, e por tudo que a gente já passou. Eu tenho paciente com T1CN0 que eu estou fazendo hormonioterapia neo, que ela iria para um quadrante e acabou, entendeu? Só que a gente fez hormônio porque ela completou em junho, foi no auge da pandemia, ela descobriu câncer. Então, a gente, não, vamos começar com hormônio, e aí ela teria que operar agora com 6 meses, ela está respondendo tão bem que ela falou, não, doutor, vou segurar. Eu, não, tudo bem, está respondendo, a gente fica mais confortável em relação a isso. Mas é uma discussão que a gente sempre tem nos tumor boards, é sempre uma discussão muito acalorada de o que fazer com essas pacientes quando sobra doença. E também do ponto de vista cirúrgico da axila, porque às vezes é uma paciente N0, você fez hormonioterapia NEL, e na hora que você faz o BLS, vem um BLS positivo. E aí, como a gente vai manejar essa paciente? Porque ela foi submetida a um tratamento NEL. Eu já adiantando, depois eu vejo a opinião de vocês, o que eu vejo muito de opinião de especialista é tratar como se essa paciente não tivesse sido submetida a nenhum tratamento. Os dados que a gente tem de doença residual em axila é após quimioterapia NEL. Então, se a paciente ela é clinicamente N0 e você fez BLS pós-hormonioterapia NEL e sobrou 1 a 2, segue protocolo de Z11 ou de Amaros. A gente não tem visto esvaziar muito essas pacientes. Tem uma série que eu acho que da Monica Morrow, que ela mostra que a evolução desses pacientes é exatamente a mesma dos pacientes que foram operados upfront. Mas aí são aqueles estudos menores. Então, a gente acaba ficando mais tranquilo em relação a isso, porque era uma angústia muito grande nossa do que fazer com essa axila dessa paciente após a hormonioterapia NEL. Se ela era clinicamente positivo, continuou clinicamente positivo, não tem dúvida. Agora, se era N0 e veio BLS positiva, progrediu em vigência do hormônio, ela respondeu, a gente não tem esse parâmetro. E aí, por dados de estudos retrospectivos, a gente vê que essas pacientes se comportam muito parecido com a paciente operada upfront, então a gente não acaba não esvaziando. Tá? E o último comentário, Fernanda ontem me deu um dever de casa, Fernanda Salum, ela me mandou um artigo que saiu na JAMA, né? Foi JAMA, né, Fernanda? Que ela mandou. Oi, JAMA. Foi um artigo do grupo da Tailândia, exatamente comparando hormonioterapia NEL versus quimioterapia NEL. É um estudo... não é um estudo randomizado, é um estudo populacional. Eles pegaram pacientes que fizeram hormonioterapia NEL e viram o desfecho dessas pacientes, e fizeram de quimioterapia NEL e viram o desfecho dessas pacientes. E nesse estudo, quimioterapia NEL foi melhor do que a hormonioterapia NEL adjuvante. A grande crítica que eu fiz a esse estudo, Fernanda, é que nenhum paciente do braço de hormonioterapia fez quimio depois. Nenhum. E a gente viu que tinham pacientes que sobraram alto volume de doença depois. Então, assim, talvez a principal crítica desse estudo quando você vai avaliar dado de desfecho de sobrevida, porque ali ele fala de desfecho de sobrevida e livre de doença. Então, assim, se você não tem uma avaliação de PEP score, ele avalia muito a questão do resultado do estadiamento inicial desses pacientes, mas se você tem uma paciente que você faz neoadjuvância e sobra muita doença e você não faz nada depois para essa paciente, você segue com o mesmo hormônio, a chance dessa paciente recair é muito maior, né? Então, eu acho que esse estudo, ele perde um pouco o poder de análise por ter omitido quimioterapia. Não omitido, não foi um estudo desenhado, então, assim, mas os médicos que prescreveram do serviço lá da Tailândia, do hospital, eles acabaram não inferindo essa paciente para quimioterapia depois. Então, para aquela paciente com volume do residual pequeno, tudo bem, mas para paciente com alto volume de doença, e eles tinham paciente linfonodo positivo, eles tinham estádio clínico 3, é muito complicado você não ofertar quimioterapia para essas pacientes. E eu falei que era a última coisa, mas só tem uma outra coisa, a gente está evoluindo agora também na questão dos inibidores de ciclina, na neoadjuvância, hormonioterapia. Mas ainda são os dados ainda controversos, assim, sabe? A gente não tem isso muito claro.
O que que a gente tem estudo positivo e estudo negativo. O estudo positivo mais famoso é o estudo Coralin, que foi apresentado na ASCO do ano passado, se eu não me engano, e que ele comparou ribociclib com hormonioterapia versus quimioterapia. E foi o mesmo desfecho, a gente teve o endpoint era avaliar porque a seleção desses pacientes, aí é a grande pegada do desenho do estudo, é que eles não selecionaram por imunistoquímica, eles selecionaram por PAM50. Então, eles realmente pegaram pacientes sensíveis ao hormônio, eles tinham uma análise molecular dessa doença. E aí, eles avaliaram, e quando comparou quimioterapia e hormonioterapia com inibidor de ciclina, a gente teve a mesma taxa de downstage, a gente teve a mesma taxa porque o endpoint era o número de doença residual que teria um risco de recorrência baixo. E aí foi exatamente o mesmo quando comparou com os dois, mostrando que os dois tratamentos tinham capacidade de selecionar os pacientes e deixar uma doença residual de melhor prognóstico. Quando eles avaliam taxa de PEP score, foi um pouquinho melhor com o hormônio. Quando eles avaliam taxa de PCR, foi um pouquinho melhor com a quimio, mas em números muito discretos, e mesmo assim muito baixos. Foi 6% com a quimio, 3% com a hormonioterapia. Mas esse estudo, eu só vejo a positividade desse estudo porque o critério de seleção foi por PAM50. Porque quando a gente pega imunistoquímica, e a gente chama de luminal, conceitualmente está errado. A gente fala luminal-like, porque luminal é uma definição por PAM50, é uma definição de biologia molecular. Então, quando eu faço uma imunistoquímica e vem tumor receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, eu tenho dentro desse tumor HER2 enriquecido e tem basal-like. Então, é difícil quando você faz hormonioterapia nesse subgrupo, vai ter uma população que progride de cara porque ele não é hormônio sensível. Então, esse é um ponto. E ali, quando você separa por PAM50, você tira esse viés. Quando você não usa o critério do PAM50 e você usou inibidor de ciclina, os estudos, tem um estudo chamado Fellini, que também foi com ribociclib, eles viram que o Ki67 despencou com quem usou inibidor de ciclina, mas é esperado, porque o inibidor de ciclina, ele para a divisão celular, então ele age naquela do ciclo da mitose. Então, obviamente, o Ki cai, só que quando foi operado, você interrompeu o inibidor de ciclina para operar, o Ki67 era igual nas peças cirúrgicas de quem fez e quem não fez. Ou seja, na hora que você tirou a droga, você deu espaço para ela voltar a crescer. E em questão de desfecho clínico, resposta patológica, downstage, foi tudo a mesma coisa. Então, aí foi um estudo negativo com o inibidor de ciclina. A gente ainda está engatinhando nesse cenário. A gente ainda tem dificuldade de definir o que é receptor hormonal positivo até hoje. Na Sangalen, 50% falou que era acima de 1%, 50% falou que era acima de 10%. Então, até isso entra nessa discussão, né? Porque muitos desses estudos são estudos mais antigos, eles consideravam o ponto de corte acima de 10%. Então, hoje chegou um paciente de 1 a 9%, e eu não fico nem um pouco motivado a fazer hormonioterapia neoadjuvante para essa paciente, de jeito nenhum. Assim, essa paciente, para mim, a gente acaba tratando ela muito mais como um tumor triplo negativo do que um tumor luminal. Então, essas nuances entram aí nessa análise de indicação de tratamento neoadjuvante. Eu ia perguntar, muito boas suas colocações, Cristiano, eu ia comentar justamente esse negócio do inibidor de ciclina. Com essa questão da gente trazer a hormonioterapia para a neoadjuvância, pode ser que a gente vá ver uma tendência a fazer um resgate, por exemplo, com inibidor de ciclina na adjuvância depois? Pois é. A gente tem um estudo que tentou mostrar isso, que foi negativo, mas não foi com hormonioterapia neo, que foi o estudo Penélope-B. Eles fizeram quimioterapia neoadjuvante nos pacientes, todos os pacientes eram luminais, e aquelas pacientes que tinham sobrado alto volume de doença, e aí eles não usam nem o PEP score, nem o RCB, eles usam um score chamado RCB-CG, esqueci o nome, porque eles associam o dado de resposta patológica ao estadiamento inicial e à positividade de receptor de estrógeno e grau, ou seja, ele pega outros critérios anatomopatológicos, e eles viram que aquelas pacientes que tinham esse score maior do que 2, com linfonodo positivo, ou maior do que 3, eram as pacientes que foram randomizadas no estudo. O que significa isso? Aquelas pacientes que realmente eram pacientes de pior prognóstico. Paciente que você fez quimioterapia neo, 100% fez quimioterapia neo e sobrou muita doença. E essas pacientes foram randomizadas para receber hormonioterapia com palbociclib versus hormonioterapia. E aí as pacientes fizeram o uso por 1 ano, se eu não me engano. E o estudo ele foi negativo, ele foi completamente negativo em relação à sobrevida livre de doença invasiva.
Qual que é a crítica? É o estudo com follow-up mais longo que a gente tem quase 5 anos de segmento desse estudo, 48 meses, mais ou menos 44 meses. Só que o que chama atenção nesse estudo é que quando fez a análise de 2 anos, as curvas se abriram, com um delta aí absoluto, com um ganho absoluto no nível de disciplina de 4%. Mas quando seguiu para 4 anos de segmento, as curvas se juntaram de novo. Eles falam que é aquela banana shape, elas afastam e juntam, mostrando que só fez benefício enquanto você estava usando remédio. Depois que você parou, isso se perdeu. E quando a gente olha os dados do Monarquie, que não é de neoadjuvância, com doença residual, é de adjuvância mesmo, a maioria fez adjuvância, tinha neoadjuvância, mas a maioria fez adjuvância, as curvas com os 2 anos estão dando 3 e pouquinho %. Ou seja, será que daqui 2 anos essas curvas não vão juntar de novo? Então, essa é a crítica do Monarquie, que talvez o dado seja positivo agora e não vai se sustentar. E aí a gente precisa de mais tempo de follow-up para isso. Mas elas não utilizaram hormonioterapia neoadjuvante, elas usaram quimioterapia. Mas o raciocínio, Carol, para meu ver, seria mais ou menos a mesma coisa, porque você vai selecionar o paciente com doença residual, e aquele paciente com maior volume de doença residual você associaria inibidor de ciclina. E o dado que a gente tem hoje é que isso não se traduziu em benefício para essas pacientes. Entendi. É claro que a gente precisa de biomarcador. É muito claro. É muito claro isso. O que eu acho que... Perdão, Carol. O que eu acho que o estudo do Monarquie deixa muito claro para a gente é que o papel de ciclina, ele é fundamental naquela doença, não é por prognóstico ruim, não, é de péssimo prognóstico. Porque é um estudo de doença luminal com segmento de 15 meses que você já vê diferença de sobrevida. Ou seja, você já tem paciente recaindo com 15 meses. Você não espera paciente com tumor luminal recair em 15 meses. Entendeu? É aquele paciente que você sabe, não, vai recair daqui a uns anos. Então, para você já ver diferença das curvas, é uma doença muito ruim. E aí, uma discussão que teve ontem, acho que foi ontem no Câncer de Mama Brasil, que o Barros falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é isso, que a gente tem que entender que eu estou falando de um paciente quimio-resistente e hormônio-resistente. Porque esse paciente, 95% dos pacientes do Monarquie fizeram quimioterapia, sobrou doença micrometástase porque esse paciente progrediu. Eu fiz hormonioterapia, esse paciente progrediu, ou seja, é um paciente quimio-resistente e hormônio-resistente. E aí, talvez, é um paciente que o inibidor de ciclina vai realmente fazer a diferença. Mas é clara a necessidade de biomarcadores, a gente não tem. Então, a gente hoje está usando critério clínico patológico, é paciente com mais de 4 linfonodos positivos, de 1 a 3 com outros critérios de alto risco, mas a gente vai, com certeza, no futuro, precisar de outros dados. Biópsia líquida, tumoral circulante, célula tumoral circulante, para a gente poder tentar entender quem são essas pacientes que realmente se beneficiam dessa estratégia. Dessa abordagem. Porque, até a tendência assim, de fazer, por exemplo, o painel mesmo molecular, fazer o PAN50, fazer um oncotype, antes de pensar em fazer a hormonoterapia neoadjuvante, né? Sim, a gente já tem alguns estudos mostrando que você fazer o painel na peça de mamotomia, ela tem a mesma fidedignidade do que você fazer na peça cirúrgica, ou seja, o mesmo material de corre de mamotomia, ele é o suficiente para você conseguir ter essa informação. O que a gente ainda não tem validado de uma maneira muito robusta é usar isso como estratégia de desenho de terapêutica para esses pacientes. Quando os dados que a gente tem é basicamente do oncotype, quando a gente faz o oncotype, o que a gente tem de dado de estudo? Paciente que faz oncotype e essa paciente vem com recorrência score alto, essa paciente ela tem um risco de recorrência maior e a resposta à hormonioterapia dessa paciente foi mais pobre quando ela fazia neoadjuvância. E o contrário, quando a recorrência era abaixo de 11, essas pacientes tinham uma chance de responder maior à hormonioterapia neoadjuvante. Mas é uma informação muito mais prognóstica do que preditiva. Então, a gente não tem, isso não entra nos guidelines como uma ferramenta de rotina para a gente utilizar para os nossos pacientes. Até porque a gente está falando de neoadjuvância. Neoadjuvância geralmente é um tumor inoperável que você tem que começar a tratar. Até você colher o material, até você mandar para os Estados Unidos, até esse resultado sair, você vai demorar 1 mês para começar a terapia neoadjuvante para essa paciente. Então, acho que até a facilidade, sumiu a palavra. A dificuldade, né? Como é que vai fazer isso na prática? Exatamente. Como é que você segura uma paciente com um linfonodo positivo 1 mês sem fazer nada, entendeu? É difícil. Isso, do ponto de vista prático, eu não acho que é tão factível de ser feito, não. Eu vejo isso muito na questão acadêmica, mas na realidade prática, isso é difícil.
Às vezes até na adjuvância, às vezes o paciente chega para a gente naquela janela curta de tempo, você fica assim, será que eu peço, será que eu não peço? Então, isso é complicado. Quando a gente tiver um acesso melhor, tanto de custo quanto de prazo, aí eu acho que isso vai aumentando essas indicações. Eu vi algumas pessoas fazendo um pouco mais na pandemia, mas foi por motivo de desespero, assim. Vamos tentar poupar ao máximo tratamentos mielossupressores no momento de pandemia. Mas a gente não tem isso tão robusto, não. Eu acabo usando muito mais o critério clínico, patológico mesmo, do que a assinatura genética. Uhum. Uma coisa que eu vejo nos meninos, assim, Cristiano, que eles têm, assim, ontem mesmo o Vinícius estava me perguntando, doutor, e quando a axila é negativa, qual é o tamanho do tumor luminal que você pensaria em fazer quimioterapia, né? Aí eu falei para ele, olha, tem uma regrinha, assim, a grosso modo, que é a questão do 3-2-1 lá, né? Do grau 3, você faria acima de 1 centímetro, do grau 2, 2 centímetros, do grau 1, 3 centímetros. Mas assim, porque eu acho que o tumor luminal, ele é o tumor que mais faz com que a gente converse antes da gente tomar a decisão da cirurgia, né? E a axila é positiva, francamente positiva, está mais fácil, né? Quimioterapia neoadjuvante, vamos embora. Quando a axila está negativa, aí você vai entrar naquela confusão da preservação, que você comentou dos 20%, que se tiver alguma célula lá e a gente meter químio, depois, se não desaparecer, só tem 20% de chance de desaparecer, você vai ter que esvaziar. Exatamente. Por outro lado, tem a questão também, às vezes, uma proporção do tumor mama, né? Sim, sim. Então, por exemplo, se você pega uma paciente mais jovem, né, que tem um tumor, por exemplo, grau 3, e um tumor, por exemplo, de 2 centímetros, 3 centímetros, uma paciente com seus 40 anos, essa paciente, ela não vai escapar da quimioterapia, né? Então, assim, se vai fazer quimioterapia, volta na frase que você comentou, né? Melhor, talvez, considerar de fazer antes do que fazer depois. A gente tem um benefício cirúrgico de, às vezes, poder preservar essa mão, né? Porque, para nós, assim, se você luminal, se você pode fazer o upfront, tratamento cirúrgico upfront, e com cirurgia conservadora, é o melhor dos mundos. Ótimo. Sim. Isso. Então, Exatamente. eu acho que é importante a gente ter essa discussão, assim, mais básica, para eles poderem se situar. Se você não pode, aí você começa a pesar, né? Bom. E aí, nessa balança, a gente vai conversar, né? E aí vai por essas regras. Agora, uma coisa que, assim, antes eu tinha comigo é que os tumores maiores que 3 centímetros, independente do grau, eles raramente escapariam de quimioterapia. E aí, depois, eu fui ver que não está bem assim mais, né? Não. Essa questão do luminal A, né? Se ele for um luminal A, independente do tamanho, às vezes ele é grandão, ele vai ficar só no hormônio, né? Exatamente. Sim, exatamente. A biologia tumoral, assim, até extrapolando isso, quando a gente fala de assinaturas genômicas, e hoje todas as assinaturas genômicas, seja o TaylorX, o MammaPrint, o Oncotype e as outras, está muito claro que a gente tem que incorporar o risco clínico do paciente. Não dá mais para você analisar só assinatura genômica, ponto de corte ou quimio não quimio. Então, não tem como você avaliar tratamento neoadjuvante ou adjuvante sem você levar isso em consideração. Um tumor, para mim, de 4 centímetros com RRP de 100, ele tem um prognóstico, para mim, muito melhor do que o tumor de 2,5 centímetros com RP negativo. Quando você faz um oncotype dessas amostras, o RP negativo, ele puxa o risco desse paciente lá para cima e continua sendo um tumor luminal B. Então, o tumor luminal é o tumor mais difícil, a meu ver, porque é o mais heterogêneo. Você tem a maior parcela dos pacientes, é o tumor mais heterogêneo, porque você tem que levar em consideração uma série de nuances. O tumor HER2 positivo, ele pode ser grau 1, grau 2, grau 3, ele vai para a neoadjuvância, se ele for acima de 2 centímetros, se for RE positivo ou não, isso não faz diferença, é mais definido, as coisas são mais cara crachá. O luminal é cheio de nuance. É receptor hormonal positivo, qual positividade, é um só, são ambos, qual que é o grau desse tumor, qual que é o tamanho, e qual que é a operabilidade dessa lesão. E quando eu falo operabilidade, não é só o T3 e o T4 inflamatório ou irressecável, é a relação mama-tumor também, que isso é fundamental para você avaliar. Então, a frase sua foi perfeita, Fernanda, talvez o tumor que você tem que ter uma discussão multidisciplinar
mais forte, porque quando, às vezes, esse paciente chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto para o colega é isso, assim, qual que é o seu planejamento cirúrgico? Vai para mastectomia de qualquer jeito? Não vai para mastectomia? Ah, Cristiano, vamos tentar fazer uma químio porque está próxima do CAP, eu quero tentar preservar o CAP, beleza. E aí a gente vai pôr na conta. E eu sempre falo isso com o paciente. Na hora que eu sento, eu falo assim, olha, existem duas possibilidades, principalmente vamos pensar aí no N0, entendeu? Igual você falou, axila claramente positiva, a gente acaba indo para a neoadjuvância, porque se ela for operada do front, ela vai para esvaziar, 80% de chance dela ainda esvaziar, mas 20%. Para quem não tinha nada, eu acho bastante coisa. Agora, paciente N0, eu sento com ela e falo assim, olha, se você for operada do front, você vai para uma mastectomia. Então, a gente pode fazer a quimio antes e evitar uma mastectomia. Então, valeu a pena a quimioterapia. Mas pode ser que você opere up front e a gente tenha um tumor de característica boa, e ainda mais no cenário ideal que eu faça assinatura genômica, que você não precisa fazer químio. E pode ser que eu vá para a cirurgia up front e você faça químio. Então, assim, eu deixo muito claro para o paciente que fazer uma coisa não exclui a outra, mas que a gente vai ter que acreditar no que a gente está mais disposto a arcar com aquilo, porque não existe uma decisão com 100% de certeza. Então, eu posso começar a quimioterapia neo para poder tentar pensar no downstage, se o downstage não acontecer, ela ir para mastectomia. Eu falo, pô, doutor, se eu tivesse operado... Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar em químios neo, se não vai ter indicação na adjuvância, entendeu? Exatamente. Só para melhorar a minha condição cirúrgica. Exatamente. Eu penso assim, que eu tenho que me virar nos 30 para fazer uma condição cirúrgica, entendeu? Exatamente. Porque se você pensa que ela não vai ter indicação cirúrgica, então eu é que tenho que mudar minha vida aqui, fazer uma cirurgia que eu trate bem essa paciente, para, né? Porque você poupar assim, na químio. Mas eu vou fazer uma químio só para afastar esse tumor do CAP. Se ela tiver todos os outros fatores dizendo que ela não precisa da químio, eu, assim, a minha ideia é que eu deva fazer isso, entendeu? Concordo com você. Mas é o tumor que a gente mais deve bater papo antes, assim. Quando a gente fala não é só a questão de descalonar, ou indicar ou não quimioterapia, é descalonar quimioterapia. Porque às vezes ela vai para quimioterapia, mas se ela operar o front, eu vou fazer TC vezes 4 para essa paciente. E se eu vou fazer neoadjuvância, eu vou fazer a CT. Eu não tenho estudo de TC neoadjuvante. Aí a gente já começa a inventar moda. E se você está fazendo neoadjuvância no tumor luminal, é porque basicamente você quer buscar melhorar o máximo possível essa taxa de resposta. Porque aí não vou nem falar de resposta patológica completa, eu falo taxa de resposta. O objetivo da QT-NEL é a taxa de resposta no tumor luminal. Então, se eu vou fazer QT-NEL para buscar taxa de resposta, não tem o menor sentido eu omitir químio, eu descalonar químio. Então, até isso, às vezes o paciente vem, não vai para químio, o colega encaminha, vai para químio de qualquer jeito, então vou fazer NEL. Eu falei, não, porque ela é um T2N0, se isso continuar assim, eu vou fazer TC para ela. Ela não vai fazer ACT. E você faz menos tempo de químio, eu não uso antraciclina, eu consigo fazer com o Scoop, a touca, a Pax, mas essa paciente não cai o cabelo. Então, assim, muda muita coisa. Então, essa conversa ela tem que estar muito, muito próxima mesmo. E dentro do luminal, né, se é um grau alto, um KI muito alto, aí você vai mais confiante, né? Não, aqui realmente eu não deixaria de fazer a CTH, por exemplo. Os dois fatores que mais se correlacionam a risco de paciente no tumor luminal é grau 3 e receptor de progesterona baixo ou negativo, exatamente. Quando você avalia, existe aquele nomograma do Tennessee que você avalia o risco dessa paciente ser um recurrence score alto ou não, acima de 25. E quando você coloca nele, o que mais puxa o risco é ser grau 3 ou RP abaixo de 20% ou RP negativo. Você pega um tumor de 8 milímetros, é legal até depois que os residentes entrar e fazer o exercício, simula caso. Um tumor de 8 milímetros luminal, 8 milímetros, axila é negativa. O que você faz para essa paciente? 90% das pessoas falam, não, opera e faz hormônio. Não vai para químio. Quando você põe essa paciente no nomograma de Tennessee, ela tem quase 40% de chance de ter um recurrence score acima de 25. Só por ela ser RP negativo e 1 grau 3. Então, e se for na pré-menopausa, a indicação de químio é maior do que 40%, porque a gente já vai indicar ali a partir de 16 ou de 21, a depender do risco clínico da paciente. Então, essas nuances de clínico-patológicas, elas são fundamentais. E aí a gente tem que ficar o tempo todo nessa conversa, né? Porque se vai fazer antes, depois de qualquer jeito, e se o esquema já está definido, agora se você falar, Fernanda, se vier negativa essa axila, eu vou fazer TC,
Eu tenho Opera que operar fronte. primeiro. Opera primeiro. Não, concordo com você. Agora você vê, a gente está com uma paciente, eu estava lembrando aqui, lá no ambulatório, uma paciente de 70 anos, com carcinoma lobular, grau 1, receptores hormonais lá em cima, 100%, 90%, KM67 de 10. Ela está com um tumor em junção de quadrantes inferiores, bem próximo à pele, no sulco inframamário, que eu vou ter que tirar aquela pele ali, tudo bem, mas a axila dela é positiva. Ó a coisa chata. A nhaca, entendeu? Porque, assim, eu botei ela para cirurgia upfront, mas, assim, olha que desgraça. Eu falei, gente, porque para fazer hormonioterapia nela, eu não sei se essa axila vai negativar. Mas ela não é fit para químio, não? Oi? Ela não é fit para químio, não? Porque se ela tem axila positiva... Ela é eu sei, mas ela tem axila positiva. Grau 1. Mas é isso que eu ia falar, mas isso cai naquela hora que eu falei do Vinícius, que ele falou assim, paciente idosa que não é fit. A histologia, a biologia molecular conta muito. Eu vou ser honesto para você, eu ficaria muito mais motivado de fazer hormonioterapia NEL para essa paciente do que quimioterapia NEL, porque o tumor lobular, ele é um pior respondedor à químio, entendeu? Pois então, é. assim, eu tenderia a fazer hormônio para poder dar o benefício da dúvida para ela de ver se essa axila responde para tentar preservá-la. É difícil, mas é uma possibilidade. E depois ela operando, você vai ter mais informações. Mas é uma paciente que raramente vai para a quimioterapia por conta de ser uma característica lobular. O que a gente não pode fazer sempre que é lobular, nunca é quimio, não. Quando você pega a recomendação do NCCN, de tudo, o lobular, do que tal, você trata tudo igual. Mas é porque ela não é só um lobular, é um lobular clássico, um luminal A, um KI baixo. Então, assim, é uma paciente que a chance dela ter um down staging com quimioterapia é muito pequeno mesmo. Então, talvez valha a pena ou operar upfront ou tentar hormonioterapia NEL, porque se ela responder muito bem, você consegue, inclusive, poupá-la de quimioterapia. Porque a questão da cirurgia é que ela vai para o esvaziamento. Ela vai para o esvaziamento. Se ela é uma axila positiva, ela vai ser esvaziada. Ela vai ser esvaziada. Então, o que eu acho que vale a pena discutir para essa paciente é a hormonioterapia NEL. Agora, e aí era uma das coisas que eu falava. E aí não tem protocolo para não esvaziar também depois, entendeu? Porque, né, linfonodo sentinela, depois de quimio NEL, também eu não sei o que eu faço, né? Eu vou considerar, né, como sendo axila negativa. Mas eu extrapolaria, Carol, os dados do Alliance, do Sentina, se ela negativar por um benefício da dúvida, porque a gente sabe que a axila ela é muito mais prognóstica do que qualquer outra coisa. Mas pelo benefício da dúvida, eu acho que valeria a pena discutir. Mas é muito importante ser uma patologia de confiança. E aí era uma das coisas que eu ia falar na aula e eu acabei esquecendo. Como a gente faz tudo baseado num simples papel de AP imunistoquímica. E é impressionante. Eu não sei que se eu estou numa leva ruim, o que eu estou tendo de paciente que a gente está mudando conduta por conta de revisão, assim, do tumor liberado como HER2 3 cruzes, só que veio de um laboratório que eu não tinha um hábito muito de ver resultado, por um excesso de zelo. A paciente já estava fazendo o TCHP, veio o triplo negativo. E aí eu revi, veio triplo negativo, mandei para a ficha, veio triplo negativo, assim, não tinha dúvida. E a paciente chegou a fazer 1 ou 2 ciclos de TCHP, porque eu falei, não, vamos começar a tratar, veio para o Manel de você, vamos começar a tratar, mas eu vou correr a revisão aí, não justifica esperar, assim, era 3 cruzes, não era 1, 2 cruzes, era 3 cruzes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim. Eu sei que a gente fica mais refém disso, porque às vezes vem de outro lugar, isso é um pouco mais complicado, mas a gente tem que puxar a patologia. Eu não sei se você pegou essa ainda, as pessoas com a mesma mentalidade, mas, gente, lá em Belo Horizonte, tudo era revisão de AP. Se não fosse do laboratório, do hospital, eu fiz em BH, tudo. Você não era dessa? Era todo mundo com os bloquinhos. Minha senhora, cadê o bloquinho da senhora? A gente é doutrinado a isso. A gente é doutrinado a isso, assim.
Tem um proctologista para chamar de Aí, seu. ó, tá descendo, é o espírito É, Belo Horizontino, você. Você pode ter certeza. Eu fiz minha formação toda lá, eu sou mineiro, Fernanda, eu fiz minha formação toda lá. De Conselheiro Lafayette. De Lafayette, pois é, exatamente. Assim, puxava e revisava tudo, 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 tudo. E a gente Tudo. muda, gente, é impressionante. Porque Eles tudo que a tinham gente vai essa fazer está mania. Essa baseado naquele papel. Essa paciente, ela fez lá a biópsia, né? Foi eu que fiz a cor dela, ela fez a biópsia lá no serviço, o Diogo que viu, depois a gente pediu uma revisão no lâmina, e aí foi o seguro que viu, e a imuno foi de lá também, do lâmina. Então, pessoal, E deu bom. tudo igual. É. Deu nódulo lá, grau 1 no base, deu fora, enfim. Só tem uma biologia ruim, né? Um tumor grau 1, não era para ser desse jeito. Aí, mas ela pior. tem uma história até assim de uma coisa meio assim indolente, sabe? Que tá Isso que lá, eu ia ó. falar. Às vezes ela está com doença linfonodal não por agressividade de doença, mas por atraso de propedêutica que continuou a história natural da doença, né? Vai até que chega no êmbolo linfático e manda a doença para lá. Mas não é uma doença necessariamente agressiva. Tanto é que mesmo o carcinoma ductal, quando você pega lá essas pacientes e elas têm até 3 linfonodos positivos e tem pós-menopausada e tem um recorrência score abaixo de 25, quimio não fez diferença nenhuma para essas pacientes. Mostraram que não é isso, não é ser linfonodo positivo que define o prognóstico dessas pacientes, entendeu? Então, a gente acaba vendo muito só a ponta do iceberg, assim, tem muito mais coisa aí por trás que a gente não conhece. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Nesse caso, ou então, se ele tiver uma paciente luminal A, né? Receptor hormonal positivo, idosa, faz hormonoterapia NEL. Depois ela vai ficar 5 anos também usando 5 anos com hormonoterapia. 5 anos, 5 ou 7 ou 10, né? Hoje a gente tem 10. tempo para tudo, exatamente. Mas você segue, se ela for uma boa respondedora e não precisar da químio, você faz. E se ela fez hormônio e precisou fazer químio, você faz a químio e depois você segue com a hormonoterapia dessa paciente, exatamente. Você complementa os 5 anos de tratamento dessa paciente. Beleza, obrigada. Nada. Doutor, curiosidade, o senhor falou que não usa o Ki67 lá nos Estados Unidos. Como é que eles classificam esses tumores em luminal A, luminal B? Eles avaliam por grau. Eles colocam grau só. Eles não colocam, quando você pega, eles não classificam em luminal A, luminal B, porque isso é uma avaliação por 150. Lá eles colocam ER positive, HER2 negative, só isso, entendeu? E eles colocam um grau. Tanto é que o critério de risco do adjuvante online, que é americano, eles utilizam grau 1 e o tamanho. É T, N e grau. Eles não utilizam o Ki67 para classificar esses pacientes, entendeu? Não é que eles não têm, eles têm, inclusive saiu esse ano um artigo falando sobre um consenso de tentar padronizar o Ki67, mas eles não usam o Ki67 para tomada de conduta, entendeu? Assim, o Ki67 mais alto vai para químio, o Ki67 mais baixo não vai, isso não entra na conta deles, eles não valorizam. Isso, tanto é que eles reportam só em ensaio clínico, na grande maioria das vezes. Se você pega um AP de um paciente que fez nos Estados Unidos, não vem descrição de Ki67 na imunistoquímica. Mas é uma briga eterna, tá? Eterna, assim. Entra nos critérios das platinas, antraciclinas, é o Ki67. Se a gente deve usar, não deve usar, assim, porque Mas eu entendo a crítica, porque realmente, se você está dentro de um serviço único, onde você tem um patologista de confiança, onde ele vai rever todo o material, faz todo sentido. Então, assim, a Filomena é uma patologista de São Paulo, referência, ela é super a favor. Mas eu também sou super a favor dos Ki67 da Filomena, porque eu sei que vai ser muito bem visto, entendeu? E é uma única pessoa vendo todos. Então, por exemplo, o Buzaid só manda para ela, ou para o BAC. Então, assim, você consegue ter horizontalidade na análise do material. Aí você consegue ter mais informação. Mas do jeito que é o nosso, cada um de um lugar, muitas vezes você não conhece nenhum patologista, nenhum laboratório, então é um pouquinho mais complicado. Eu geralmente confio no KI se ele está condizente com grau, porque não é raro você receber um paciente com KI de 40, 50 e um grau 1. Eu falo, não tem como, assim, são duas maneiras de ver a mesma coisa, como é que grau é alto e o KI é baixo, então assim, aí geralmente quando isso acontece, se possível eu revejo, mas se eu não consigo rever, eu confio no grau, porque é mais padronizado do que o Ki67.
Beleza? Beleza, gente. Beleza, Beleza. gente. Essa é a mais Muito difícil, viu, Vinícius? Essa ficou para você, que foi a mais difícil. Perfeito, né, Não, e doutor? foi uma aula ótima. Fazer Foi muito bom, gente. Muito obrigada. Foi. Boa Valeu. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Boa Bom Parabéns, descanso a Vinícius. todos. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.